Tomando 2. Então os salvos, né, são acrescentados por Jesus. Amém. Então quem acrescenta os salvos à igreja? Jesus. Né? Quando alguém crê, arrepende, confessa, batiza e começa a perseverar, né, então a pessoa se sujeitou a Jesus. O que eu posso falar da pessoa? Não, ela fez a mesma coisa que eu para Jesus me acrescentar na igreja. Ah, mas ele é meio diferente, tem esse troço, e Jesus já acrescentou ele na igreja. Porque a igreja é de Jesus. Né? Isso é importante porque, né, não precisamos votar quem acha que o Lucas deve fazer parte aqui da nossa igreja. Se fosse assim, acho que eu não estava na igreja não. Os irmãos falaram, bom, João, você estava aqui fazendo teste. 3 meses nós vamos que você é um cara muito difícil. Não, mas como foi Jesus que me acrescentou à igreja, os irmãos tudo tinham que me aguentar. Verdade. E falar, não, vamos ter paciência com ele, porque Jesus já acrescentou, né? Nós não podemos tirar, né, e tudo. Vamos amar ele, vamos, comigo, né? Também. Também. Tá vendo, então? Não tem como me mandar embora. Né? Não, Jesus já te acrescentou, né? Quem quiser sair, sai, mas mandar embora não pode. Vocês não aguentam, bicho. Né? Então, é Jesus quem acrescenta os salvos à igreja. A igreja é dele. Né? Amém. Não tem como eu falar, não, né, a pessoa não concorda comigo, ou não é do meu jeito. Não, é de Jesus do mesmo jeito. Né? Se creu, arrependeu, confessou, batizou, seguiu o plano da salvação, Jesus acrescentou a igreja dele. Né? A igreja é de Jesus. Né? Então ninguém tem opção a qual igreja pertencer. O Novo Testamento não te dá opção. Só tem uma. Né? Não existe essa opção. Só tem uma Né? igreja. O mundo evangélico é tão deturpado que a pessoa escreve um folheto e diz assim, aceita Jesus, agora a igreja você escolhe. Deus me livre, credo. Tá lá no folhetinho. Aceita Jesus, faça essa oração aqui, agora escolhe qualquer igreja mais perto da sua casa aí. Nossa. Né? Quer dizer, Tranquilão, Mesopotâmia. por quê? Porque na mente deles a igreja não é parte do plano da salvação. Tem. A igreja é um plano B. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma coisa paliativa na mente deles. Mas aqui não. Aqui no livro de Atos, Se destruísse todas né? essas igrejas, A igreja fizessem hospitais, salvaria é o muito mais gente propósito, do que essas igrejas. né, da morte de Jesus. Jesus morreu para que pudesse existir a igreja. Amém? Amém. Né? Então, tudo a igreja é o resultado da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, né, não tem como eu renegar ou relegar, né, a igreja a um patamar, né, secundário no plano de salvação. É não entender a própria missão de Jesus aqui na Terra. Né? Muito bem. Então, olhando aí o versículo 47 ainda, com que frequência eram acrescentadas novas pessoas à igreja? Todos. E cada Dia a dia. dia, né? Dia a dia. Todo dia. Todos os dias, dia a dia, cada dia. Cada dia que alguém ouviu o evangelho, cria, Batizado. arrependeu, batizou, é acrescentado à igreja. Então, na igreja primitiva, Cresceu muito. tinha batismo de manhã, de tarde, de noite, Madrugada. de madrugada, no frio, no calor. No Ó, inverno, hoje né? teria Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Nossa, todo dia E santo, ainda tinha o feriado. culto Pronto. no domingo. Então, assim, porque a frequência é Deus que vai acrescentar. Amém. Né? É um absurdo alguém dizer, ó, só vamos batizar em dezembro, juntar um caminhão e levar o pessoal. Absurdo porque Tem que alugar o Porque sítio a ainda. igreja tem que crescer cada dia. Né? Então agora, nesse exato momento, em algum lugar desse país, deve ter alguém nascendo de novo. Amém. E sendo acrescentado à igreja de Jesus. Então, Amém? Então, olhando aqui os judeus no dia de Pentecoste, Atos 2, 36 a 47, os judeus, eles creram em Jesus? sim. Eles se arrependeram dos pecados? Eles confessaram?
Sim. Não é explícito no texto, né? Mas sim. Mas diz que eles louvavam a Deus, né? Contavam com a simpatia de todo o povo, né? Bem, então, Sim. eles louvavam a Deus por meio do Messias, por meio de Jesus, né? Então é implícito que eles possam ter falado de Jesus e confessado. Eles batizaram? Sim. Para quê? Para remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E eles perseveraram? Sim. No quê? Doutrina dos apóstolos, partir do pão, Muito bem. orações. Então eles fizeram o plano da salvação. Também. Fé, crença, arrependimento, confissão, batismo e perseverança. Se os judeus foram salvos dessa forma, seguindo este plano de salvação, nós podemos ser salvos da mesma forma que eles foram. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta sobre esse contexto de Atos 2, Não, 36 só e qual que é o 47? título desse estudo que a gente As conversões no livro de Atos. Eu anotei aqui. Eu só tenho. Eu fiquei numa dúvida aqui no versículo 46. Aham. Sobre essa questão deles perseverarem unânimes no templo. Sim. Esse templo seria qual? O de O Salomão? templo é o templo de Salomão. Ah, tá. né? Que já foi derrubado já. Que já foi destruído, né? Uhum. E que aí na época, na verdade, era até o templo de Herodes. Ah, Herodes, É? era esse nome que eu estava tentando lembrar. Porque Herodes, né, reformou o templo, tentando agradar os judeus, visto que ele construiu muitas outras coisas, né, com acabamento romano, né, para agradar o imperador, e fez muitas outras construções e fortalezas, e aí para contentar os judeus, né, em especial a classe sacerdotal, ele também fez uma grande reforma nesse templo, né? Então esse templo já era um templo ampliado, né? E quando diz aí perseveravam unânimes no templo, quer dizer, o templo era um lugar onde a igreja, né, se reuniu para receber o ensinamento dos apóstolos, né? Mas era um lugar também de evangelização, onde eles público, né? estavam no meio do povo que ia para oração, né? Do povo que ia para ouvir os rabinos, né? Então muitas oportunidades ali estavam para evangelizar. Então, Mas eles partiam os pães dentro das casas. sim. Então o ponto principal é a gente lembrar que o templo era um lugar público. Né? A igreja não construiu esse templo. A igreja usou, né, o templo para ouvir o ensinamento dos apóstolos. Né, e usou o templo como local de agregar os discípulos até para evangelizar, né, para que outras pessoas pudessem ouvir o ensinamento. Né. Aí na frente é dito que eles de comum acordo se encontravam no pórtico de Salomão. Né, então todos os dias os discípulos estavam lá, né, camuflados no meio do povo, né, e vendo os apóstolos pregarem, fazerem sinais e pessoas, né, ali sendo convertidas. Tá? Então a passagem mostra, né, o que aconteceu nos primeiros dias da igreja. Houve ensinamento dos apóstolos, houve poder, houve. Onde é que os apóstolos estavam operando nos primeiros dias? No templo. Mas o templo era o local de adoração da igreja? Não. O templo sempre foi o local de adoração dos israelitas, em geral. E a igreja no início era israelita, era entre os judeus. Então era normal para eles ir lá. Né? Então era comum para o povo frequentar o templo, né, e ao mesmo tempo acreditar que Jesus era o Messias. Eles não tinham nenhum dilema. Eles não com tinham isso. mais vínculo com o templo, mas utilizavam isso. Eles usavam o templo, né, por questão cultural, mas estavam ali inseridos. Então, à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo, ele vai se desgrudando totalmente do judaísmo. Mas aqui em Atos 2, né, ele brota no dia do Pentecostes, que é um dia onde havia uma solenidade no templo para comemorar as colheitas, né, onde eram oferecidas as primícias. Né? Bem, então era um contexto, digamos assim, religioso judaico, mas que Deus escolheu para cumprir as profecias do reino e compartilhar a vinda do reino com todos os israelitas. Né? Agora, né, a passagem pode ser deturpada e alguém dizer que por causa disso nós
né, podemos ou temos, né, que construir um templo, que Deus quer Tem o que templo de construamos Salomão, templos, né? né, Em São para Paulo. a igreja, mas não é verdade, né? Uma mesquita e tudo. A verdade é que, né, você lembra aí, os apóstolos tinham que ensinar os 3.000 convertidos, né? E eles não tinham só que ensinar os 3.000 convertidos, eles tinham que pregar para mais judeus se converterem. Uhum. E o melhor local qual que era? Aonde que eles iam? O templo. Lá É. tinha judeu. Mas depois nós sabemos, pela história do próprio livro de Atos, que os cristãos foram perseguidos, né? Então o templo não era mais um lugar seguro para os cristãos ficarem lá pregando, evangelizando ou reunindo, né? Porque os cristãos foram perseguidos, eles foram até dispersos por todas as partes da Judéia, Eles estavam tirando exceto os fiéis, apóstolos, né? Então quer dizer, a igreja perdeu o templo? Não perdeu nada. Não era dele. A igreja ganhou o mundo. Né? Então não existe uma dependência. O cristianismo é uma religião sem templos. O cristianismo não depende de estruturas físicas para, né, existir, subsistir, se desenvolver, fazer o seu trabalho. Que o cristianismo é espiritual. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Então é isso, né? Nós vemos que os judeus, eles obedeceram o plano da salvação, né? E eles realmente cumpriram aquilo que nós precisamos cumprir, ou todas as pessoas precisam cumprir. Então, se Deus salvou os judeus através da crença, do arrependimento, da confissão, do batismo e da perseverança, então nós podemos ser salvos nos mesmos termos que eles foram. Amém? Amém. Vamos ler agora Atos 8, 26 a 40. Atos 8, 26 a 40. Vamos ver aí a conversão do eunuco, o oficial etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem. O que era um eunuco? Então nós temos aí em Atos 8, 26 e 40 a conversão do eunuco, o oficial etíope, né? Eunuco não é o nome da pessoa, é o que ela era, né? Os eunucos eram homens castrados que no Oriente eram guarda dos haréns, né? E trabalhavam nos palácios reais, né? Então
era um servo, né, que às vezes nascia naquela casa, né, e já era preparado de antemão para esse serviço, né, de guardar as donzelas, de guardar as esposas dos reis, né, de proteger as mulheres, de prestar serviços ali para as autoridades nesse sentido. Então, o eunuco é um homem castrado que era guarda dos haréns no Oriente. Agora, como Deus trabalhou na conversão do eunuco, olhando versículos 26 e 29, que conclusão nós tiramos? Como Deus trabalhou na conversão do eunuco? O anjo do Senhor tinha dito a Filipe para ir lá até ele, né? Sim, mas e aí? Ele estava lendo o livro de Isaías. Sim, mas note bem, Deus trabalhou na conversão do eunuco através de Filipe, né? Porque você vê que existe a participação de um anjo e depois do próprio Espírito falando, né? Aproxima-se desse carro. Mas eunuco mesmo, ele não é visitado pelo anjo e o Espírito Santo não pregou o Evangelho para ele, nem caiu na cabeça dele, fez ele tremer e converter. Então o Evangelho é do homem para o homem, de um pecador arrependido e salvo para outro pecador que precisa de salvação. Amém? Então Deus trabalhou na conversão do eunuco enviando Filipe, fazendo com que pelas circunstâncias, pela orientação do anjo, do Espírito, Filipe chegasse até eunuco, se apresentasse a ele. Amém? Então como Deus nos ajudou a converter? Usando outras pessoas. Enviando alguém. Você não estava às vezes estudando a Bíblia e orando, Deus me mostra a verdade. Ele era judeu? Né? Esse eunuco? Porque Não. aqui fala que ele Não. tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Sim, ele devia levar alguma oferta especial da rainha, né? Então. E sendo eunuco ele não podia adentrar as partes, né, interiores do templo, né? Não era admitido, né, no templo por ser eunuco, né? Mas ele podia ser uma pessoa temente a Deus, né? Então existe uma profecia no livro de Isaías que a Etiópia, né, se renderia ao Senhor, né? E aqui está um eunuco que vai ser convertido no caminho de volta para a Etiópia. E a profecia vai ser cumprida. Então, o que acontece? O eunuco, né, ele era uma pessoa, né, que precisava do conhecimento. E Deus levou alguém que tinha conhecimento para passar. Então você certamente, né, já esteve lendo a sua Bíblia e não entendendo. E pedindo a Deus, né, que você pudesse entender. Pedindo a Deus que te guiasse na verdade, que você só queria a verdade. Né? Infelizmente alguém, né, de alguma forma chegou até você e te ensinou. Amém? Então Deus trabalha na nossa conversão enviando pessoas que saibam a verdade e saibam nos ensinar. É da mesma forma. Qual é a influência que Deus vai usar? Não sei, né? Aqui no caso, Filipe era um profeta, né? Então o Espírito falava com ele diretamente, né? Até então ainda existia profeta. Hoje não existem profetas inspirados como Filipe, né? Que faziam sinais, que ouviu a voz do Espírito Santo audivelmente, ou que um anjo podia atuar e conduzir. Mas existem homens de Deus igualmente com conhecimento que podem, né, ser levados, né, de uma forma ou de outra, por uma circunstância ou de outra, ao encontro de pessoas que estão totalmente sedentas da palavra para a conversão. Amém? Amém. Então, Deus trabalha da mesma forma, né? O que nos faz pensar que onde tiver uma pessoa sincera,
clamando a Deus por entendimento, Deus vai lhe providenciar um meio para que essa pessoa não fique ignorante para sempre. Amém? E agora, olhando aí o versículo 28, 32 e 33, que profeta o eunuco estava lendo? Isaías. Isaías. Então o que isso mostra sobre o eunuco? Que o eunuco estava buscando a Deus. Aonde? Nas Escrituras, no lugar certo. Muita gente está buscando Deus nos lugares errados, nunca vai achar. Ah, eu estou buscando Deus de igreja em igreja. Fui nessa, não gostei, fui naquela, estou em outra. Tem gente que está buscando Deus nas suas próprias emoções, na sua própria experiência pessoal. Tem gente que está buscando Deus na tradição familiar. Não vai achar. Você só acha Deus nas Escrituras. Amém. Amém? Então o eunuco estava buscando Deus na fonte certa, no lugar certo, e ele não ia ficar para sempre na ignorância. Amém. E por uma coincidência divina, né, ele estava lendo justamente a passagem De Jesus. que falava do sofrimento do Messias. E note bem que ele queria entender a passagem. E ele era humilde. Muita gente tem Bíblia, mas não tem o quê? Humildade. Não tem humildade. Verdade. Quer aceitar que não sabe tudo. Exatamente. Não quer aceitar que não sabe tudo. Né? Então nós precisamos ser como esse homem que tinha a Bíblia, mas tinha humildade. Tanta humildade que permitiu que um desconhecido a pé, na estrada, subisse e sentasse ao seu lado para lhe ensinar. Isso que é humildade. Né? Um rico sendo ensinado por um pobre. Isso que é humildade. Isso que é fome e sede da vontade de Deus. Né? Ele disse, como poderei entender se ninguém me explicar? Está vendo? Muitas pessoas não vão entender nunca. Por quê? Quem não quer. Porque não quer que ninguém explique. Ah, E deixa se lá explica, não aceita. lá no dia do juiz eu vejo se eu estava certo ou se eu estava errado. Bem Já arriscado ouvi isso aí. isso já. É, também. Eu sigo Deus dessa forma, você segue de outra e ninguém sabe quem está certo. Lá que nós vamos saber. Aí você fica no inferno, eu fico no céu, tudo Não certo. é dessa forma. Deus escreveu a sua palavra justamente para você não ter que depender da última hora, ter surpresa na última hora. Nossa. Deus escreveu a sua palavra para que nós não tenhamos surpresas de última hora, surpresas desagradáveis. Olha que surpresa. Deus não quer que nós tenhamos surpresas. No final você chega, te avisei. Né? Mas Deus Jesus Cristo. Aí não. Né? Também não. Foi para Então é isso, né? Agora